Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do Livro dos Médiuns. Hoje eu estou aqui com o Arthur, né? O Rui e o Cláudio tiveram problemas técnicos e pessoais. E hoje vamos ler esse artigo da pneumatografia ou escrita direta ou da pneumatofonia, né? Queria agradecer ao Arthur e a todos que estão assistindo, né? Então, Arthur, é um prazer tê-lo aqui. Beleza, Eric, uma boa noite a todos, né, que estão aí nos acompanhando, seja ao vivo, seja na gravação. Realmente uma alegria estarmos aqui estudando esse livro tão importante e que nós acreditamos seja tão pouco estudado, né, no movimento espírita. Ou às vezes é lido, mas não é aprofundado, não é estudado e por vezes até não é posto em prática como deveria, né? Então, vamos prosseguir com o nosso estudo, como nós fazemos aqui toda sexta-feira, às 20 horas. Excelente. Então, eu vou começar aqui lendo e a gente vai comentando, né? O texto está curtinho e a gente vai fazendo 1 hora e comentando. Aí, escrita direta, né? Kardec diz: a pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem intermediário algum. Difere da psicografia, por ser esta a transmissão do pensamento do espírito mediante a escrita feita com a mão do médium. O fenômeno da escrita direta é, sem contradita, um dos mais extraordinários do espiritismo, mas por muito anormal que pareça, à primeira vista, constitui hoje fato averiguado e incontestável. A teoria sempre necessária para nos inteirarmos da possibilidade dos fenômenos espíritas em geral, talvez mais necessária ainda se faz nesse caso que, sem contestação, é um dos mais estranhos que se possam apresentar, porém que deixa de parecer sobrenatural desde que se lhe compreenda o princípio, né? Então eu queria já começar indagando, né? Esse fenômeno, né? Cara, aqui vai falar um pouco mais à frente, mas a gente já pode falar como diferenciar esse fenômeno da fraude, né? Como se produz e por que é tão raro, né, de ver essa escrita direta, né, que seria quando aparece direto, né, sem a mão do médium já aparecem os caracteres. Eric, o pessoal geralmente faz é o seguinte, eles colocam dentro de uma gaveta, ou, enfim, geralmente é dentro de uma gaveta ou de algum lugar fechado, né, e sem a presença de pessoas, né, para que, né, próximas ali, e depois verificam, né, se houve o fenômeno ou não. Ou muitas vezes, né, tentam presenciar esse fenômeno ao mesmo momento em que esteja ocorrendo. Até me referi a isso, né, porque pelo menos contam aí que algumas pessoas andaram no meio espírita brasileiro fazendo isso daí, né? Inclusive até com propósitos um tanto estranhos, né, que seria o dos espíritos, através dessa escrita direta, indicarem quem seriam os dirigentes de determinado centro, né? Aí já é algo que nós achamos que, aliás, Kardec achava que não era algo que os espíritos deveriam se imiscuir, né? Mas, de qualquer forma, diziam eles que o fenômeno se produziu, né? E como bem disse ali no primeiro parágrafo, é algo completamente diferente da psicografia, uma vez que não há uma participação tão direta do médium, né? Claro que sempre vai haver ali a interferência do médium, né, na doação do fluido, mas, diferentemente da psicografia, né, não há utilização do corpo do médium, né? E sim se utilizado ali diretamente, né? A escrita vai direto no papel,
no papel, diferentemente da psicografia, né? Falei psicofonia, não, né? Psicografia, que seria com a utilização da mão do médium. Exatamente, né? É interessante fazer essa diferenciação entre psicografia e essa escrita direta ou pneumatografia, não é? A psicografia, ela começou lá com a psicografia indireta, né? Que era quando se adaptava um lápis a uma prancheta, a uma cesta, né? Depois o médium pegou diretamente com a mão, né? E escreveu, né? E aí tem a psicografia intuitiva, semimecânica, mecânica, né? Mas exatamente a pneumatografia ou escrita direta é quando os caracteres aparecem diretamente no papel, como o Arthur falou, colocava dentro de uma caixa, né? Esperava um tempo, né? Tomava os cuidados para evitar a fraude, né? Que também a gente vai ver é bastante suscetível da fraude. Isso aí. E com a doação dos fluidos do médium, dos fluidos do espírito, aparecia lá os caracteres, né? E é um fenômeno mais raro, né, do que a psicografia, que é mais comum, né? Sim. Mas eventualmente acontece, né? E a gente vai ver melhor a explicação, né, de como que os caracteres permanecem no papel, né? Porque a gente sabe que as criações fluídicas são temporárias, né? Mas a gente vai ver, o Kardec pergunta isso, por que depois, né? Por que permanece no papel ali a questão, né? Mas então, lembrando que, pessoal, podem fazer comentários, perguntas aí. Então vou continuar lendo aqui a questão. Da primeira vez que esse fenômeno se produziu, a da dúvida foi a impressão dominante que deixou. Logo acudiu aos que o presenciaram a ideia de um embuste. Toda a gente, com efeito, conhece a ação das tintas chamadas simpáticas, cujos traços, a princípio completamente invisíveis, aparecem ao cabo de algum tempo. Podia, pois, dar-se que houvessem, por esse meio, abusado da credulidade dos assistentes, e longe nos achamos de afirmar que nunca o tenham feito. Estamos até convencidos de que algumas pessoas, seja com intuitos mercantis, seja apenas por amor próprio e para fazer acreditar nas suas faculdades, hão empregado subterfúgios, né? Entretanto, do fato de se poder imitar uma coisa, for absurdo concluir-se pela sua inexistência, né? Então Kardec aqui diz, né? Realmente há fraude, né? Mas não é porque, como Kardec diz, né? Não é porque há vinhos falsos que não há vinhos verdadeiros, né? Então, se houver principalmente um desinteresse por parte da pessoa que produz, né? Não, já é um crédito ali, não é, Arthur? Exatamente. E interessante, né, dele falar sobre a questão das fraudes, né? Porque muita gente, infelizmente, a gente sabe que se utiliza dessas fraudes para, às vezes, como ele falou, por uma questão de amor próprio, por algum interesse pessoal, né? Se utilizar dessas fraudes para benefício próprio ou mesmo de um grupo, né? Então, isso tem que ser muito bem sempre analisado, né? Para que realmente as pessoas não sejam manipuladas por falsos médiums ou falsos produtores de fenômenos, né? Digamos assim, né? Porque isso acontece, né? A gente não pode ser ingênuo em achar que isso não aconteça, né? Então, só que Kardec é adverso, né? Como você bem falou, né? Não é porque existe a fraude que o fenômeno em si não exista. Ele existe, só que ele pode ser falseado por indivíduos inescrupulosos, né? Então, é o que a gente sempre, né, Eric, sempre procura alertar as pessoas para não acharem que só porque o indivíduo às vezes está no meio espírita ou ele diz ser médium, que nós não possamos usar o nosso senso crítico e estarmos atentos ao que se passa, né? Demos até um tempo atrás o exemplo
do guru indiano que enganou a muitos, né? Com o quê? Com seus falsos prodígios. Ele é um grande charlatão, um ilusionista, e para muitos espíritas por aí, ele era um avatar, um médium de grande potencial, e depois se verificou que não era nada disso. Exatamente, então tem que ter esse cuidado, né? É. Principalmente fenômenos físicos que podem ser muito imitáveis, tem que ter esse cuidado, mas há também fenômeno real, né? Claro. E sobretudo, acho que a prova moral é mais importante, né, de todas, né? Por exemplo, se vem na mensagem algum nome, alguma coisa da personalidade dos encarnados, isso já é uma prova bem maior até do que o fenômeno físico. Sim. Seja na pneumatografia ou psicografia, né? Então, tem que analisar tudo isso. É. Mas aí, continuando aqui, diz: nesses últimos tempos, não se há encontrado meio de imitar a lucidez sonambúlica a ponto de causar ilusão, mas porque esse processo de escamoteação se tem exibido em todas as feiras, dever-se-á concluir que não haja verdadeiros sonâmbulos? Porque certos comerciantes vendem vinho falsificado, será uma razão para que não haja vinho puro? O mesmo sucede com a escrita direta. Bem simples e fáceis eram, aliás, as precauções a serem tomadas para garantir da realidade do fato, e graças a essas precauções, já hoje ele não pode constituir objeto de mais ligeira dúvida, né? Aí aqui continuando diz: uma vez que a possibilidade de escrever sem intermediário representa um dos atributos do espírito, uma vez que os espíritos sempre existiram desde todos os tempos, e que desde todos os tempos são produzidos diversos fenômenos que conhecemos, o da escrita direta igualmente se há de ter operado na antiguidade, tanto quanto nos dias atuais. Deste modo é que se pode explicar o aparecimento das três palavras célebres na sala de festim de Baltazar, né? Então aqui é bem interessante que deixa claro, né? A mediunidade é um fenômeno natural do ser humano. E como fenômeno natural sempre existiu e vai continuar existindo, né? Não só no século XIX, mas antes. Né? A própria Bíblia, os livros considerados sagrados estão cheios desse fenômeno, né? Então, né, Arthur, esses fenômenos sempre existiram na humanidade. Exatamente, Érico. Por isso que Kardec, no início, disse que o espiritismo era tão antigo quanto a humanidade. É porque, na época, o Kardec tinha uma noção que espiritismo, até então, né, estava circunscrito ao estudo da fenomenologia mediúnica. Então, a fenomenologia mediúnica é tão antigo quanto o homem na Terra, né? Agora, depois, isso que às vezes as pessoas não entendem, é que o espiritismo ele acabou se tornando uma doutrina, né? Com características filosóficas, né? Uma filosofia espiritualista, com consequências morais, né? Então, não é. Então, a gente sabe o seguinte, então hoje a gente diz justamente isso, que a mediunidade ou os fenômenos mediúnicos são tão antigos quanto o homem, e a doutrina espírita ou o espiritismo surgiu, né, enquanto doutrina em 1857 com a publicação do Livro dos Espíritos, né? Então, é bom que se faça essa distinção aí, porque o pensamento de Kardec foi se modificando conforme, né, ao longo do tempo, conforme o Espiritismo foi, além de ser uma ciência que estuda os fenômenos mediúnicos, ela foi além, né? Ela se tornou uma filosofia espiritualista com consequências morais. Tá? Quer dizer, uma doutrina como nós a conhecemos hoje, né? Então, é preciso, quando a gente analisa algumas frases, alguns pensamentos de Allan Kardec, saber também levar em consideração o momento em que ele fez determinadas afirmações. Por isso que no início ele falou que se pode ser católico, espírita, se pode ser
budista, espírita, se pode, porque ele entendia ainda naquele momento que o espiritismo era uma ciência, né, que se podia se manter as mesmas crenças religiosas e se estudar o fenômeno. Só que aí ele verificou, né, na medida que os espíritos foram revelando, que muitos daqueles ensinos se chocavam com muitas das crenças religiosas, porque começou a entrar no terreno da moral, né, em outras matérias, em outras questões que iam além da questão fenomenológica. Exatamente, né? Por isso que tem um artigo lá na revista Kardec fala do espiritismo entre os druidas, né? Tá falando do fenômeno, né? De algumas ideias ali, mas a doutrina mesmo veio no século XIX, né? É a questão da metonímia, né? Tomar parte pelo todo, né? Então, ele tá falando da questão mais realmente dos fenômenos. Mas é bem interessante compreender isso, né? Que a mediunidade é um fenômeno natural que, portanto, existe desde que existe o homem, né? Sim. E existe fora da doutrina. Pois é, e tem aquela questão da proibição, né, de Moisés em relação à comunicação com os mortos. Então, isso, na verdade, é um grande atestado daquele legislador de que a mediunidade existe, né, que o fenômeno existe. A questão ali foi a proibição em relação ao mau uso da mediunidade. Então, na verdade, o Espiritismo concorda com Moisés, né? Na medida em que também condena o mau uso da mediunidade. Tem pessoas aí que vão a determinados centros mediúnicos, que não são centros espíritas sérios, né? São centros mediúnicos, lugares onde se pratica a mediunidade, que às vezes nem são espíritas, nem seguem a doutrina espírita, vão se consultar lá sobre os mais comezinhos problemas da vida. Ah, eu devo pegar dinheiro emprestado? Eu devo mudar de emprego? Ah, o meu namorado gosta de mim? Quer dizer, são utilizações muito terra-terra, né? Muito assim, pueris, né? da mediunidade, né? E também dos espíritos. Porque os espíritos sérios, né? E realmente elevados não irão se imiscuir nessas questões, né? Eles têm muito mais o que fazer, né? Então, eu acho que, de certa forma, a mediunidade, em muitos lugares, continua sendo aí muito mal utilizada, porque as pessoas vêm com seus interesses comezinhos, seus interesses terra-terra, sem grande profundidade, se consultarem com os espíritos, se consultarem com pessoas que dizem, às vezes até têm mediunidade, mas às vezes também não têm, né? São meros charlatães. E isso o Espiritismo, tal como Moisés, condena. Só não proíbe, porque o Espiritismo não proíbe nada, porque não tem essa... nem deseja ter essa ascendência, né? O Espiritismo procura esclarecer as criaturas para que elas não cometam erros, não que proíbam as pessoas de se utilizarem do seu livre-arbítrio. Nós é que temos que tomar para nós essa responsabilidade. Devo ou não devo agir assim? Né? Desenvolver o senso moral para identificar se seu ato está em conformidade ou não com as leis morais, com as próprias leis de Deus. Exatamente, né? Essa questão de Moisés foi bem lembrado, né? Não se pode proibir algo que não existe, né? Então, existia, mas ele era contra o mau uso da época, né? Enfim, isso o espiritismo também é contra. Sim. Então, a mediunidade desde a antiguidade, desde esse tempo de Moisés, já era uma prática comum, né? Aí diz aqui, a Idade Média, tão fecunda em prodígios ocultos, mas que eram abafados por meio das fogueiras, também conheceu necessariamente a escrita direta. E possível é que, na teoria das modificações porque os espíritos podem fazer passar matéria, teoria que desenvolvemos no capítulo, se encontra o fundamento da crença na transmutação dos metais. Né? Então, aquela crença na alquimia, né? Que tinha, que transmutava o metal.
Então, É verdade. estava na base disso, né? Sim. Inclusive, Todavia, né, tinha o qualquer que tenha Saint-Germain, né? O Saint-Germain que vinha com essa história, né, de ser o homem da alquimia que transformava tudo em ouro, né? E enganou muita gente também com essa ideia, né? O Saint-Germain. Mas isso foi já em 1700 e alguma coisa, 17, no século XVIII, né? Muito interessante essa história do Saint-Germain, porque ele se dizia um autêntico alquimista que transformava objetos, né, em ouro, e na verdade também era um outro charlatão aí que se envolveu em vários problemas por conta disso, né? E a questão das fogueiras é bem interessante, né, Eric? Porque a igreja ela passou a querer ter um controle maior sobre os indivíduos, né? E talvez a mediunidade fosse para eles uma ameaça, né? Então, dizendo que tudo provinha do demônio, que aquilo era mal, ela conseguia ter um controle, né? Ela achava que conseguiria ter um controle maior sobre as consciências, né? Então, ela queria ser a única a dizer o que as pessoas deveriam ou não fazer. E aí tratou de perseguir tudo, né? Perseguir ou condenar tudo aquilo que colocava esse domínio em risco. Tinha uma questão de ter um monopólio ali, né? E qualquer divergência considerava uma heresia, né? E aí, né, os estados puniam, né, com enfim, fogueira e tudo mais, né? Mas, enfim, é interessante essa teoria das transformações lá no capítulo 8 vai ser bem desenvolvida, né? Mas então, continuando aqui, diz: todavia, qualquer que tenham sido resultados obtidos em diversas épocas, só depois de vulgarizadas as manifestações espíritas foi que se tomou a sério a questão da escrita direta, né? Então, antes era uma questão muito ligada ao misticismo, né? E o espiritismo que tentou explicar cientificamente, como a gente vai ver, né? Ao que parece, o primeiro a tomá-la conhecida nesses últimos tempos, em Paris, foi o Barão de Guldenstuber, que publicou sobre o assunto uma obra muito interessante com grande número de facsímiles das escritas que obteve, né? Então a obra aqui a obra, né? A realidade dos espíritos e das suas manifestações, né? Então já na época havia pesquisadores interessados nesse fenômeno. O fenômeno já era conhecido na América havia algum tempo. A posição social do senhor Gould, sua independência, a consideração de que goza nas mais elevadas rodas incontestavelmente afastam toda suspeita de fraude intencional, porquanto nenhum motivo de interesse havia a que ele obedecesse, né? Então, é aquele critério que a gente fala, né? Do desinteresse é um dos mais fortes para testar, né? Que não haveria motivo de fraude, né? Ainda mais vindo de cientistas, de pessoas sérias da época, né? Sim. Infelizmente, né, Eric, essas pesquisas, elas meio que recuaram na nossa época, né? Embora os centros espíritas lidem bastante com a mediunidade, eles não se propõem a pesquisar, né, a produzir evidências fora, né, assim, que podem até ser produzidas dentro do centro, mas que pudessem servir para o estudo, né, do fenômeno fora, né? A gente encontra algumas coisas, tipo a materialização, né, os fenômenos de materialização, talvez sejam o que mais tenha as pessoas têm tido interesse, né? Até tem livros sobre isso, com fotos e tudo mais. Outro dia eu vi um fenômeno, que agora me lembrei, um fenômeno que parece uma escrita direta, porque é ao mesmo tempo uma psicografia e escrita direta.
onde o médium, no caso era uma médium, tem até uma foto, ela só apoia a caneta fica apoiada no dedo dela, mais ou menos assim, né, para que a caneta fique numa posição vertical ou bem próxima à vertical, e a caneta sozinha, ela só vai acompanhando. A caneta fica aqui e vai te escrevendo sozinha no papel, né? E isso foi lá na Inglaterra, né? E não faz muito tempo. Eu tenho até o livro aqui da próxima lá, agora que eu lembrei, né? Senão eu teria. Eu vou trazer. Eu acho que eu comprei esse livro, eu tenho esse livro aqui, e vou trazer aí algumas imagens que são muito interessantes, que eu acho que irão contribuir bastante, né? Das pessoas visualizando, fica realmente mais interessante do que a gente apenas escrevendo. Exatamente, né? O José comenta aqui, boa noite, está assistindo. A Ana comenta: é difícil acreditar na escrita direta quando você usa a razão, né? Mas como a gente vai ver mais à frente, Kardec vai explicar quando Kardec explica o fenômeno, né, com as leis do espiritismo, aí fica mais fácil, né? As leis dos fluidos, né? Que Kardec na Gênese, no capítulo 14, vai explicar, né? E Kardec, é interessante o que o Arthur comentou, né? Hoje em dia se parou de pesquisar fenômenos físicos, né? E Kardec nunca disse que não se pode, né? Pesquisar, né? Ele disse até que servir para convicção, né? Eu conheço até grupos familiares, né? Grupos particulares, fora de centros, onde já aconteceu a pneumatografia espontaneamente e foi filmada, né? Não sei se eu teria a permissão de publicar o vídeo, mas foi filmada sendo escrito numa lousa, algo do tipo. Opa! Então é algo que ainda acontece, né? Não é. Tem muita gente que diz que os fenômenos físicos cessaram depois do século XIX. Isso não. Qualquer mediunidade é natural e sempre acontece, né? Sem dúvida. É algo muito fácil de compreender, né? Porque se os espíritos são capazes de levantar objetos pesadíssimos, né? Por que algo assim tão mais tranquilo, né, não poderia ser produzido, né? Então, claro que se diferencia da questão do levantar de móveis pesados, porque além de ser um fenômeno físico, ele também exprime algo de intelectual, né? Então, mas você agir de forma a imprimir no papel algumas letras, né, ou frases, enfim, palavras, não realmente nos parece algo tão difícil de se obter. Exato, né? Se o espírito consegue numa aparição, por exemplo, aparecer com um chapéu, né? O chapéu vai ser uma questão temporária, né? Mas no caso de uma escrita é só tinta, né? Então, se ele consegue fazer algo maior, né? Uma tinta ali, né? Por que não poderia, né? Olhando a teoria das criações fluídicas, né? Que é uma matéria muito menor do que um chapéu, uma casa, enfim. São construções, né, a partir dos fluidos, né, do fluido cósmico universal. Aqui continuando diz: quando muito, o que se poderia supor é que fora vítima de uma ilusão. A isto, porém, um fato responde peremptoriamente: o de haverem outras pessoas obtido o mesmo fenômeno, cercadas de todas as precauções necessárias para evitar qualquer embuste e qualquer causa de erro, né? Então, quando o fenômeno é produzido por diversas pessoas, por pesquisadores independentes entre si, né, você constata a realidade do fenômeno, né? E a literatura está cheio deles aí, de diversos países, né? Até como disse, até na antiguidade e tudo mais. Aí, Arthur, você pode ler essa 148? Claro. A escrita direta se obtém como, em geral, a maior parte das manifestações espíritas não espontâneas,
por meio da concentração, da prece e da evocação. Tem se produzido em igrejas, sobre túmulos, no sopé de estátuas ou imagens de personagens evocadas. Evidente, porém, é que o local nenhuma outra influência exerce, além da de facultar maior recolhimento espiritual e maior concentração dos pensamentos. Porquanto, provado está que o fenômeno. Peraí que eu me perdi aqui. Que o fenômeno. Provado está que o fenômeno se obtém igualmente, sem esses acessórios e nos lugares mais comuns, sobre um simples móvel caseiro, desde que os que desejam obtê-lo se achem nas devidas condições morais e que entre esses se encontrem quem possua a necessária faculdade mediúnica. Né, Eric? Então a gente verifica aí da necessidade, né, do médium e também da questão, né, da concentração, né, muitas vezes que se faz necessário para a produção de um fenômeno, né? Ou então para que esse fenômeno ocorra de uma maneira mais produtiva, né? Quer dizer, no caso das irmãs Fox, por exemplo, né? Elas não estavam concentradas, elas estavam ali sem nem saber o que estava acontecendo. O fenômeno se produziu da mesma maneira, aquelas batidas, enfim, né? Mas, de qualquer forma, quando a gente quer que o fenômeno, principalmente os fenômenos mais que envolvem mais as faculdades intelectuais, se produzam de maneira mais produtiva, né, digamos assim, então se faz melhor um recolhimento, uma concentração, né, para que aquilo ali ocorra e se dê de uma maneira mais tranquila. Exatamente, né? Isso é bem interessante de comentar, como mais importante do que os aparatos, como o Kardec colocou ali, é o recolhimento, a concentração, que são essenciais em qualquer reuniões mediúnicas, sejam experimentais ou reuniões instrutivas, né, de psicografia, qualquer que for, o recolhimento, né, a prece e a concentração são essenciais para que o fenômeno ocorra, para que a reunião possa ocorrer tendo a assistência dos bons espíritos, né? Sem dúvida. Então isso é bem importante. E se possa aí afastar, né, ou tentar afastar o máximo possível a influência dos maus espíritos, mistificadores, né, dos espíritos mal intencionados, né, que se a coisa não for feita com a devida seriedade, vão encontrar maior campo para atuarem, né? E também os sentimentos, né? Se alguém deseja produzir um fenômeno mediúnico, mas visando o estrelato, visando o interesse pessoal da fama, dos holofotes, e os espíritos também conseguem, né, identificar isso daí. Tá? E aí vão se apresentar de modo a dar justamente mais ensejo para que aquele médium se envaideça, para que aquele médium alcance aqueles objetivos que não são os melhores possíveis, né? Então, a gente percebe isso, né, bem claramente, alguns ditados, onde esses espíritos geralmente gostam de fazer apontamentos, comentários sempre demasiado elogiosos aos médiums. É uma característica que a gente tem percebido quando vai ler essas mensagens, né? Geralmente dizendo que eles são pessoas que foram escolhidas, né, que tem uma missão muito especial na Terra. Aí começam a falar sobre as antigas reencarnações dessas pessoas, sempre em posições de destaque, né? Ah, que você foi isso, você foi aquilo, você foi um rei, uma rainha, você foi um faraó egípcio, né? Geralmente colocando sempre em lugares em que as pessoas atrelam né, lugares místicos, né, que se atrela a questões muito importantes da humanidade, o Egito Antigo, a Grécia Antiga, né?
justamente porque não se sabe muito, então fica fácil de você inventar, né? Como não tem registro, quer dizer, se tem registros, né? Mas as pessoas, na maioria das vezes, desconhecem os hábitos, o que ocorriam nessas antigas civilizações. Então, esses espíritos pseudo-sábios e enganadores gostam de manipular esses fatos históricos aí, inclusive descrevendo-os sempre com imagens muito fantásticas, né? E a gente tem percebido muito nessa literatura pseudo-mediúnica, ou até mesmo mediúnica, que tem aparecido aí e tem fascinado tantas pessoas, tanto no ambiente da leitura, da literatura mediúnica, quanto também agora, né, nos movimentos mais recentes na internet. A gente vê indivíduos à busca de likes, mas sempre envolvidos em questões essas, né, onde há sempre a presença do fantástico, do aterrador, do maravilhoso, né, do sensacional, onde eles desejam atrair a atenção das pessoas, e aí acaba sendo uma perda de tempo, tanto para o espectador, quanto para o indivíduo que produz esse fenômeno, né, porque, fenômeno não, né, produz esse material, porque acaba desviando a atenção dessas pessoas para esses conteúdos de somenos importância, enquanto que elas poderiam realmente estar se aprofundando, né, numa obra de codificação, numa obra séria, e principalmente no aspecto moral da doutrina, né, porque, como Kardec bem disse, o fanal do espiritismo, o objetivo do espiritismo é fazer as pessoas melhores. E aí, quando elas ficam só correndo atrás dessas pseudo-informações aí, elas se esquecem disso daí e ficam só, né, girando em torno desses temas menores, né? Não, exato. Você falou muito bem que às vezes a pessoa coloca uma civilização antiga que tem pouco conhecimento, né, Grécia, Egito, né, ou às vezes inventa, né, Atlântida, uma civilização que nem existiu. Exatamente. O Arthur sabe bem, né? Atlântida, E Lemúria, né? exatamente. E isso é fruto da fascinação, né, na mistificação, né, e os médiuns devem ter cuidado quanto a isso, que é muito comum no movimento, né, que vem essas obras mistificadas, né? E aí o espírito quer envaidecer o médium, quer afastar o médium do grupo para ficar isolado, para ser mais fácil mistificar, e isso é bem perigoso, né? E produz essas obras mistificadas, né? Uhum. A Ana comenta aqui: pois é, tanto que o próprio Kardec somente adotou o seu pseudônimo e reconheceu sua possível identidade passada com cautela e depois de muita pesquisa. Exato, Exatamente. né? Ele não ficou comentando sobre isso, né? Sobre ter sido Uhum. detalhes da vida dele como druida, né? Ele não ficou comentando, né? Uhum. Ele adotou o pseudônimo para se diferenciar das obras pedagógicas, né? Ele não ficou comentando Sim, sobre essa possível encarnação como druida, né? Enfim, sim. é diferente. Exatamente. Então, aí a gente continua aqui, né? Uhum. Julgou-se, a princípio, ser preciso colocar-se aqui ou ali um lápis com papel. O fato podia até certo ponto explicar-se. É sabido que os espíritos produzem um movimento e a deslocação dos objetos, né? Que Uhum. algumas vezes o tomam e atiram longe. Bem podiam, pois, tomar também do lápis e serviço para traçar as letras, né? Então, primeiro se pensou que tinha que colocar um lápis ali na caixa e que o espírito movia o lápis, né? Mas Uhum. depois foi mistificado, como a gente vai ver. Desmistificado. Visto que E o tem a ver impulso. exatamente, e Fala. tem um pouco a ver com o comentário que nós fizemos há pouco, né? Quer dizer, se os espíritos são capazes de produzir movimento, a deslocação dos objetos, atirando longe, por que também não podiam tomar desse lápis e para escrever, né? Então, se pode produzir coisas que na verdade não vão, né, trazer nada de tão interessante, eles podem
ao mesmo tempo fazerem esse movimento, deslocação dos objetos para um fim mais útil. Né, exato. Ou como a gente vai ver, até sem um lápis, né? Imprimindo diretamente a tinta no papel. Né? Aí diz, visto que o impulsionam utilizando-se da mão do médium, de uma prancheta, etc., podiam, do mesmo modo, impulsioná-lo diretamente. Não tardou, porém, se reconhecesse que o lápis era dispensável, que bastava um pedaço de papel, dobrado ou não, para que, ao cabo de alguns minutos, se achassem nele grafado letras. Aqui já o fenômeno muda completamente de aspecto e nos transporta a uma ordem inteiramente nova de coisas. As letras hão de ter sido traçadas com uma substância qualquer. Ora, sendo certo que ninguém forneceu ao espírito essa substância, segue-se que ele próprio a compôs. De onde a tirou? Esse é o problema, né? Então, da onde que o espírito tira essa substância para escrever se não tem nenhuma? Aí a gente vai ver, né, da questão dos fluidos. Sim. Aí diz, quem queira reportar essas explicações dadas no capítulo 8, número 127 e 128, encontrará a completa teoria do fenômeno. Para escrever desta maneira, o espírito não se serve das nossas substâncias, nem de nossos instrumentos. Ele próprio fabrica a matéria e os instrumentos de que há mister, tirando para isso os materiais precisos do elemento primitivo universal, que pela ação da sua vontade sofre as modificações necessárias à produção do efeito desejado. Né? Então, basicamente o que acontece, que foi explicado lá atrás, que a gente já leu, né? Voltem nos estudos lá atrás depois, o espírito tira desse fluido cósmico universal que está em tudo, né? Que compõe todo o universo material, né, essa substância para escrever, né? Mas aí Kardec pergunta, inclusive lá atrás ele perguntou por que quando um espírito produz um chapéu é temporário, mas a tinta não, né? Porque a tinta já é diferente, já é algo bem menor, né? Bem mais sutil, vamos dizer assim. Né? Mas é o mesmo princípio, né? A partir do fluido cósmico universal, o espírito produz essa substância para escrever no papel, né? Então é a partir, né, Arthur, da questão dos fluidos do perispírito do médium com os fluidos do espírito que se explica todos os fenômenos mediúnicos, né? Por isso que Kardec diz que os fluidos são a chave para compreender os fenômenos espíritas, não é, Arthur? Exatamente, digamos assim, é a substância primitiva, né, que deu origem inclusive a própria matéria, né? Então, eles conseguem manipular esse fluido, o fluido cósmico universal, de modo a fabricar, né, no caso, a tinta que vai ser utilizada para esse fenômeno da escrita direta. Exatamente. Então é algo completamente. Quando você entende, né? A Ana tinha comentado que é difícil, né? De sem ver acreditar, mas quando você entende o princípio científico por trás, né? Aí você consegue compreender, né? O fenômeno, né? É que nem, por exemplo, como compreender que a gente está aqui agora se comunicando através de um computador, de uma lente que em lugares distantes, né? Imagina tentar explicar isso para uma pessoa do passado, né? Com as leis da física, hoje a gente consegue compreender, né? Então, da mesma forma, os fenômenos mediúnicos, o espiritismo tendo revelado as leis, né? Sabendo as leis que regem o fenômeno, a gente compreende perfeitamente a possibilidade do fenômeno, né? Sem dúvida. O espiritismo, né, é uma doutrina realmente fantástica nesse aspecto, né? Porque nos dá todos os elementos para a gente compreender não só a fenomenologia, mas uma série de outras questões, né, como já falamos, filosóficas, as de cunho moral, sem apelarmos para o maravilhoso, para o sobrenatural, para o miraculoso, sempre se utilizando da razão para que a gente compreenda as coisas, né? Por isso que é a doutrina que mais se aproxima
do próprio pensamento científico, né? Porque a gente vê ali religião e ciência se digladiando há séculos, enquanto o espiritismo propõe uma aproximação com a ciência, né? Cortando os laços que nos prendem ao misticismo, né? Ao pensamento mágico, né? Aliás, o pensamento mágico, infelizmente, é algo que muitos ainda têm dificuldade, né? Porque isso é uma coisa tão impregnada nos indivíduos que muitos acabam até tentando trazer esse pensamento mágico para o espiritismo. Mas o espiritismo nada tem a ver com pensamento mágico, né? Tudo tem que ser utilizado da razão, da lógica, do bom senso, e nunca, né, tentar achar uma explicação mística, miraculosa, fantástica. Não, tudo tem que ter uma explicação, né? E não estar se apelando, né, para argumentos sem substância. Tá? E mais uma vez a gente acaba caindo na questão da literatura mediúnica ou das comunicações mediúnicas oriundas de indivíduos místicos ou de espíritos que queiram aí causar confusão, porque eles volta e meia tentam trazer para o espiritismo essas práticas ou esses pensamentos que, na verdade, fazem parte do passado. Hoje estamos numa situação que o homem é capaz, sim, de aliar, né? Isso é possível, aliar o pensamento religioso ao pensamento científico, embora isso não tenha se dado ainda em todas as esferas. Exatamente, espiritismo é uma ciência, né? Como Kardec define no preâmbulo do que é o espiritismo é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica, né, de consequências morais, né? Então, uma ciência experimental que traz as leis que explicam os fenômenos, né, como qualquer ciência. Então, o espiritismo ele tira o sobrenatural, né? O sobrenatural é só aquilo que a gente ainda não consegue explicar, né? Isso aí. O que antes era tido como sobrenatural agora é explicável pelas leis da natureza, né? Aqui a Ana pergunta: o que fica escrito é visível para todos ou somente alguns conseguem ler, né? No caso da pneumatografia que está falando em Kardec, é para todos, né? Porque, como diz, a tinta, no caso, é mais sutil do que uma criação fluídica, uma casa, sei lá, né? Então fica escrito para todos no papel. Exatamente. É isso aí. A parte também aqui, até porque as obras eram dos espíritos e Kardec teve o cuidado de apartar a obra do seu verdadeiro nome, usando pseudônimo, né? Kardec tinha essa questão da humildade, né? Por isso que ele, embora ele teve todo o trabalho de elaborar, ele sempre se colocava de maneira bastante humilde, né? Sim. E a Ana comenta... E não queria misturar, né, a sua atividade profissional de renomado pedagogo com aquela série de pesquisas que nada tinha a ver com a sua atividade profissional, né? Exato. Para diferenciar dos livros antes de pedagogo, quis adotar o pseudônimo Kardec, né? O Rivail. A Ana comenta: Deus mesmo é um exemplo, apenas temos uma concepção tacanha perto de sua grandeza, o que inclusive favoreceu concepções errôneas a seu respeito. O espiritismo é o antídoto para o misticismo, né? Com certeza, né? O espiritismo não se coloca como uma revelação sagrada, completa, né? Então nos propõe a explicar tudo, né? Deus, como falou, é um exemplo, né? Então é realmente o antídoto para o misticismo, como diz aí. Aí aqui, Kardec continua: possível é, portanto, fabricar tanto o lápis vermelho, a tinta de imprimir, a tinta comum, como o lápis preto, ou até caracteres tipográficos bastante resistentes para darem relevo à escrita, conforme temos tido ensejo de verificar. A filha de um senhor que conhecemos, menina de 12 a 13 anos, obteve páginas e páginas escritas com uma substância
análogo ao pastel, né? Então Kardec ele tinha sempre vários casos, né? Ele como um cientista ele ia realmente atrás dos casos para ter a base experimental. Possivelmente esses relatos chegavam a ele, né? Como nós sabemos, Kardec teve contatos com mais de 1000 núcleos, né? Mundo afora, né? 1000 centros sérios. Claro que não eram centros como nós imaginamos hoje, né? Mas eram centros no sentido de grupos ou pequenos grupos que exercitavam a mediunidade e produziam material para Allan Kardec, né? Então, esses relatos acabavam chegando, isso quando ele mesmo não ia atrás, né? Ele mesmo não testemunhava, né, os fenômenos. Exatamente. Lá na introdução do Evangelho, né, quando Kardec comenta do controle universal, ele fala justamente isso, né? Mais de 1000 centros sérios, né? Grupos de pesquisa independente e que mandavam os relatos, e o próprio Kardec também verificava alguns perto ali na França, ele foi na Bélgica também, enfim. Então ele era realmente um pesquisador. Aí diz aqui, tal resultado a que nos conduziu o fenômeno da tabaqueira, descrito no capítulo 7, número 116, e sobre o qual nos estendemos longamente, porque nele percebemos oportunidade para prescrutarmos uma das mais importantes leis do Espiritismo, lei cujo conhecimento pode esclarecer mais de um mistério mesmo do mundo invisível. Assim é que, de um fato aparentemente vulgar, pode sair à luz. Tudo está em observar com cuidado, e isso todos podem fazer como nós, desde que não se limitem a observar os efeitos, sem lhes procurarem as causas. Se a nossa fé se fortalece de dia para dia, é porque compreendemos. Tratai, pois, de compreender, se quiserdes fazer prosélitos sérios. Ainda outro resultado decorre da compreensão das causas, o de deixar riscada uma linha divisória entre a verdade e a superstição, né? Então Kardec, ele, quando viu os fenômenos, ele viu o efeito e procurava as causas, né? Como um bom cientista, né? Separando, né, a verdade do místico, né? A verdade da superstição, né? Como diz aí. O que a gente percebe é que existem outros movimentos, né, de caráter religioso, com oriundos da África, por exemplo, ou do Oriente, que se servem da mediunidade, porém com uma grande carga de superstição, né? Então, quando nós espíritas geralmente fazemos o esforço para distinguir o que é espiritismo e o que não é. Porque muitos ainda acreditam que lidou com mediunidade é espiritismo. Não, não. Como nós dissemos no início do nosso estudo, a mediunidade não é uma exclusividade do espiritismo e se produziu em todas as épocas da humanidade. Não é porque uma religião, um grupo se utiliza da mediunidade, é que aquele grupo é espírita, né? Então, hoje, infelizmente, né, nos dias de hoje, já há um bom tempo, se faz muita confusão entre espiritismo e certas religiões afro-brasileiras, né? Por mais respeito que a gente tenha em relação a elas, elas sim se utilizam da mediunidade, mas com uma prática, com objetivos muito diversos daqueles do espiritismo e dos centros espíritas sérios, né? Podem ter muito boa intenção, os seus seguidores, o seu profitente, só que eles estão utilizando a mediunidade numa outra linha de pensamento e que a gente percebe muito claramente a questão da superstição ali presente, do pensamento mágico, né? São onde eles intentam alcançar determinados resultados
com práticas que os espíritos, por exemplo, nunca, espíritos sérios, né, nunca sugeriram, né? Então, nós respeitamos, mas respeitar não quer dizer concordar. Tem toda a liberdade de agirem como bem entenderem, só que o problema está em isso ser confundido com o espiritismo. Espiritismo é espiritismo, candomblé é candomblé, umbanda é umbanda, teosofia é teosofia, catolicismo é catolicismo. Temos respeito por todos, porém, as distinções são necessárias porque em tudo a gente tem que faz essa distinção, né? A gente não pode dizer que uma maçã é uma pera. Não é um desrespeito dizer que uma maçã é uma pera. A maçã é a maçã, a pera é a pera. São coisas distintas, né? Não é porque são frutas é que são iguais, né? Então, a mesma coisa. Não é porque o espiritismo lida com mediunidade é que todo outro movimento que lida com mediunidade é espiritismo. São, né, movimentos, doutrinas, conceitos que muitas das vezes se parecem, mas tem muitas e grandes diferenças. Exatamente, né? Uma coisa é a mediunidade, que é natural, existe em todos os povos, todas as culturas, né? Sempre existiu, como a gente disse. Outra coisa é a doutrina espírita, a ciência espírita, que surgiu com Kardec, né? Então não tem problema nenhum diferenciar, né? Não é preconceito, não é. Até acusa de racismo, diferenciar das religiões afro, não tem nada a ver, né? Inclusive, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Exato, o movimento espírita, inclusive, o espiritismo andou, inclusive, sendo atacado, dizendo que era elitista, que era, como você falou, racista, porque a maioria dos seus profitentes, à época, eram indivíduos da cor branca. Não existe nada disso, né? Quer dizer, não existe não há nada mais democrático que um centro espírita, né? Porque realmente todos e toda e qualquer pessoa pode frequentar, né? Independente da sua condição social, da questão da étnica, né? As mulheres têm uma importância e um papel fundamental dentro do espiritismo, impede igualdade com os homens. Então, o que o espiritismo não pode jamais ser acusado é de intolerância ou de preconceito. Não existe nenhum movimento, pelo menos eu não conheço, mais democrático, né? Então, infelizmente, certas pessoas, né, trazem essas acusações, mas são completamente infundadas. Inclusive, até esse espírito que disseram que foi aí o espírito que ajudou junto com o elemento encarnado a fundar a Umbanda, ele veio com essas acusações, né? Que o espiritismo era elitista, que não sei o que lá, né? O que já eu, pelo menos particularmente, vi aquela comunicação que inclusive foi feita aqui na minha cidade, na Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que houve esse espírito aí aquele indivíduo que eu esqueci o nome, tem até um nome meio estranho, começa com Z, que é considerado como fundador da Umbanda, né? E no final... o Zélio de Moraes, né? O Zélio, exatamente. Ele recebeu essa mensagem aqui na Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, aqui na minha cidade, em Niterói, e ali ele se colocou como fundador, né, do movimento umbandista. E o espírito lá, ele já chegou dizendo que, né, fazendo essas acusações e tudo mais, e quando a gente vai ver, por exemplo, esse senhor, né, ele foi inicialmente acompanhado por elementos brancos. Só depois é que a Umbanda acabou, né, atraindo os indivíduos da etnia negra, né, justamente por dar ensejo a certos elementos da cultura africana, né, porque, afinal de contas, os escravos trouxeram muito desse mediunismo, né, que a Umbanda hoje desenvolve. O próprio Zélio era branco, né? Então, Sim, inventa essa historinha para falar que os
a pessoa da Federação de Niterói foi preconceituoso porque não aceitou o preto velho, o caboclo, sendo que isso é ritualística, né? Aceitar que o espírito tem que usar uma bengala, tocar tambor, né? Aí já é outra coisa, né? Sim. Aí o preto velho falando chunchê, aí não combina, que é uma ritualística, que é outra coisa, né? Até a Ana comenta que em debates públicos diversos é perceptível essa sensibilidade censuradora de certas percepções, conceituações a bem de um humanitarismo excessivo, né? Exatamente, né? Perfeito. Se camufla com humanitarismo, mas para servir de censura, né, e de repressão, né? Aqui a Ana pergunta: como entender os diferentes espiritismos e suas nuances? Quer responder, Arthur? Essa é uma questão perigosa, Ana, que nós, inclusive, eu, Eric, o Lucas e alguns outros amigos, Erivelton, né, e outros amigos, temos estudado bastante. Essa conceituação de vários espiritismos tem surgido nos estudos sociológicos, né? Então é preciso ter muito cuidado, porque a sociologia ela tenta imprimir conceituações próprias e observações próprias para no estudo das religiões ou das doutrinas, né? Então eles vêm com essa ideia de que há vários espiritismos, né? Enquanto que a concepção que nós espíritas temos, né, é que o espiritismo tem uma identidade que é própria e ele é um só, né? O que se tem por aí são outros movimentos religiosos que também se utilizam por vezes da mediunidade e que são confundidos com o espiritismo. E aí, para os sociólogos, né, para atender a determinadas concepções que eles têm, né, eles dizem que há diferentes espiritismos. Isso não tem qualquer fundamentação histórica, né? Se a gente for verificar bem, tem suas distinções, suas diferenças históricas, suas origens muito bem diferenciadas e estudadas, né? E o espiritismo é um neologismo que pode até não ter surgido com Kardec, né? Mas foi Kardec que deu a esse neologismo, espiritismo, uma identidade. E qual é a identidade do espiritismo? Espiritismo ou o movimento espírita é aquele que segue os princípios que estão na doutrina espírita. Enquanto que nessas outras religiões, pode até alguns centros mediúnicos estudar Kardec, mas eles não seguem o que está lá. Eles apenas pensam algumas coisas que lhe atendem os interesses, né? E aos gostos, mas eles não seguem a doutrina como um todo, né? Então, o que a gente verifica é o sincretismo religioso, né? Agora, um movimento sincrético não pode ser considerado como espírita. Ele pode até se utilizar de alguns elementos do espiritismo, também, assim como também vai utilizar alguns elementos do catolicismo, do orientalismo, mas daí dizer que seja espiritismo, eu particularmente, assim como os amigos citados e tantos outros, não aceitamos. E a gente percebe claramente a interferência que os sociólogos têm tentado exercer aí. Aliás, tudo isso coloco no plural, né? Cá entre nós, espiritismos, tem essa coisa estranha, né? De pluralizar tudo, né? Com o qual eu particularmente não concordo. Eric, o que você teria a dizer sobre isso? Não, mas é isso mesmo. A ciência espírita, a doutrina espírita foi elaborada, né, por Kardec, né? O que você tem são fenômenos mediúnicos que existem em outras religiões, né? Mas não dá realmente para confundir, porque gera realmente uma confusão, né? Como Kardec diz lá na introdução do Livro dos Espíritos, né? Seria melhor uma palavra para cada coisa, né? Porque senão realmente gera confusão, como a Ana aqui, né, diz, né? Gera confusão. Então é algo desnecessário, né?
É, Enfim, é mais para atender uma agenda sociológica, política que se tenta fazer isso, né? é. Enfim, E isso tem uma razão histórica, porque os umbandistas, né, e os candomblecistas, eles foram, inclusive, perseguidos numa determinada época, inclusive pelo próprio no governo Getúlio Vargas, né? E aí eles, para tentarem amenizar a situação, começaram a se dizer espíritas, né? Porque a religião deles estava sofrendo uma perseguição. E aí começou essa história de espiritismo, espiritismo mesa branca, espiritismo disso, daquilo, né? Até para fugir dessa perseguição. Mas dizer que há espiritismos realmente é algo que, pelo menos para boa parte dos espíritas que estudam, que efetivamente conhecem a doutrina, não faz o menor sentido. exatamente, né? Enfim, mas então a gente fez, né, uma hora de estudo, o link pro artigo eu vou deixar depois na descrição inteiro, né? Mas eu queria agradecer ao Arthur, foi excelente, né? E Arthur, muito obrigado, né? E a gente continua, né, no próximo capítulo, na próxima quinta. Isso aí, na próxima sexta-feira nós continuaremos então nesse mesmo horário, né, das 20, a gente está entrando entre 20 e 20 e 10, não é isso, Eric? É, Por exatamente. volta desse horário aí. Semana que vem espera entrar 20 e 10. 20 e 10, perfeito. Mas é isso. Mas obrigado a todos, a Ana aqui, a Ana Cristina, a Ana Góes, a Paty, né? Ao César. Obrigado a todos. Então é isso, pessoal. Curta, compartilha, se inscreva e nos vemos no próximo vídeo, no próximo estudo. Até a próxima.